gente, bom dia, tudo bem? Vamos iniciar esse mês com bastante desejo da presença de Deus? Eu tenho certeza que será um mês de grandes vitórias, amém? Hoje nossa meditação está falando sobre seca. Você já passou sede? Você já viveu um período de escassez de água na sua região? É difícil, não é? Essa meditação foi escrita pela Joni Ayers e ela escreve lá do Texas. E ela está falando sobre exatamente a seca que às vezes aparece na nossa vida. Sabe aquela seca espiritual? Como é que acontece para você isso? Como é que você encara essa seca espiritual? A gente pode identificar como a gente encara ao avaliar como a gente enfrenta os problemas. Será que nós ficamos bravos com Deus, nos distanciamos dele quando os problemas aparecem? Será que o nosso coração fica triste, amargurado, com essa sensação de que Deus nos abandonou? Ou será que a gente vai e enfrenta essas provações nos aproximando dele com maior rapidez? Bom, ela conta, a Joni, que recentemente ela passou uma noite numa casa numa fazenda que foi construída há muito tempo atrás. Pensa lá, 1852, uma casa super antiga. E as casas nesses períodos, quando elas eram construídas, elas tinham um fundamento de pedra, parede de pedra também. E ela conta que as paredes eram largas, tipo assim, 30 centímetros de espessura, mas havia algumas áreas dessas paredes que estavam danificadas. E daí ela conseguia observar as pedras que haviam no alicerce. Para surpresa dela, num daqueles lugares ali nas pedras do alicerce, ela viu uma flor cor-de-rosa brotando. Como assim uma flor brotando no meio das pedras? Isso exemplifica muito bem aquela esperança, aquele ânimo, aquela coragem que a gente evidencia quando os problemas aparecem, não é mesmo? Gente, é o seguinte, mesmo nos momentos difíceis da vida, se a gente busca a luz como as flores, a gente consegue superar as dificuldades, é ou não é? As adversidades, elas podem revelar, na verdade, qual é a direção do nosso coração, como é que a gente está aí encaminhando a nossa vida. Porque ela vai mostrar se nós estamos correndo em direção a Deus ou se nós estamos correndo longe de Deus, não é? Quando a nossa amiga escreveu esse texto, a região onde ela mora, lá no Texas, estava sofrendo uma grave seca. E daí, enquanto ela viajava pelo interior, ela conseguiu observar, por exemplo, que havia muitas árvores que ainda estavam verdes. Mas tem uma coisa interessante, as folhas muito escurecidas de algumas árvores mostravam que elas estavam começando a morrer devido à falta da água. E a água é essencial para a nossa vida. Saiba você aí que 70% do nosso corpo aí é constituído de água, por isso que a gente tem que sempre tomar muita água, não é? E se a gente não bebe água, o nosso corpo vai padecer. Mas o que acontece com a nossa vida espiritual quando a gente não bebe a água da vida? Olha, durante esses momentos de estresse, de crise, é que a gente tem que fazer como as árvores e as flores. Sabe o que a gente tem que fazer? A gente precisa, nesses momentos, aprofundar as nossas raízes para buscar mais lá no fundo do solo aquilo que a gente necessita, a água. E aí sim nós vamos permanecer vivos, fortes, rigorosos, sabe, diante das dificuldades. Todas as nossas experiências difíceis, assim como são as secas, são momentos em que Deus pode parecer distante, mas não, gente, pode ter certeza, Ele está ao nosso lado. Muitas vezes a gente não está querendo aproveitar a presença dEle, nos aprofundando na nossa caminhada com Ele e assim termos esta energia reabastecida, a nossa mente, o nosso espírito, a nossa fé para seguir e superar as dificuldades. Então, que cada um de nós possa aqui enfrentar as adversidades, mas buscando sempre a fonte da água da vida, que flui de Deus, especialmente da sua palavra. Um ótimo dia, até amanhã.